News. E agora nós vamos conversar com o senador aqui do Paraná, Álvaro Dias, do PV. Bom dia, senador, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Senador, nós tivemos na última sexta-feira o julgamento da cassação da chapa Dilma Temer e o resultado foi 4-3, favorável. No caso, a chapa não foi cassada e ficou uma sensação de impunidade no país. Como é que o senhor avalia esse resultado do TSE? É um lamentável julgamento de cartas marcadas. O placar já era conhecido e divulgado, inclusive, bem antes do voto dos ministros, né? Uma vitória da impunidade sobre a justiça. É triste ver um país em crise política, provocada sobretudo pela corrupção. É triste ver um tribunal julgando nessa circunstância, né, com uma forte pressão política e prevalecendo interesse político acima do interesse da justiça. A forte pressão política é que determinou um julgamento político bem distante do que se deseja, que seria um julgamento jurídico. Como disse o ministro relator, ele não seria o coveiro da prova viva. Poderia assistir o velório, mas não carregaria o caixão. Houve realmente um velório, um momento triste da justiça brasileira. Fica uma jurisprudência firmada, um precedente extremamente perigoso que poderá ser utilizado, certamente será utilizado em outros julgamentos futuros envolvendo novos criminosos. Agora, teve um pronunciamento do Gilmar Mendes, que foi o ministro ali que desempatou, né, acabou votando contrário à cassação, que chamou atenção quando ele fala assim que é melhor deixar um governo ruim, mesmo que escolhido pelo povo, embora ele está tratando ali da chapa, né, Temer e Dilma, do que causar uma instabilidade no país. Então, com esse pronunciamento, o ministro quer dizer que, mesmo estando errado, tem que deixar o Temer. Como é que o senhor avalia também? Esse pronunciamento dele diz bem que foi um julgamento político, bem distante da legislação vigente no país. Não se respeitou a Constituição. Aceitou-se o crime, superfaturamento, caixa 2, propina. Todas essas palavras foram registradas no debate ocorrido, com reconhecimento de todos que houve crime, que houve corrupção, até, como disse o ministro Fux, até as pedras sabem disso, e, no entanto, isso não teve nenhuma importância, porque o que valeu foi realmente esse interesse de preservar o mandato do presidente Temer a qualquer preço. Então, fica realmente aquela ideia de que a justiça eleitoral, se extinta, não fará falta. Então, esse discurso do ministro Gilmar Mendes deveria terminar com a seguinte determinação: estamos fechando o Superior Tribunal Eleitoral. Ele não é necessário para o país. Senador Álvaro Dias, o importante é fazermos uma análise também de como é que fica o Brasil daqui para frente, porque no TSE o Temer teve essa vitória. Agora, ele está envolvido em um monte de escândalos aí de corrupção, são delações da JBS que precisam ser investigadas. Ontem, inclusive, o Michel Temer não respondeu a muitas perguntas feitas pela Polícia Federal. E ao mesmo tempo que ele continua e já está falando até em continuar as reformas, reforma da Previdência e outras reformas que ele está propondo, o presidente está com a imagem totalmente prejudicada. É verdade. Olha, nunca se viu um presidente da República vivendo momentos de humilhação dramática, né? Recebendo um interrogatório por escrito da Polícia Federal. É um presidente investigado pela Polícia Federal. O procurador da República pode, daqui a alguns dias, pedir a sua cassação. E a Câmara dos Deputados terá que se reunir para autorizar ou não. Então a turbulência prossegue, o calvário continua. O presidente vai continuar respirando por aparelho. Não sabemos até quando. É possível até que conclua o seu mandato usando essa estratégia da autoproteção. E nós temos um país aí convulsionado, né, com uma crise econômica e social enorme. Há reformas importantes que devem ser concretizadas,
Congresso tem procurado votar independentemente da crise que está do outro lado da rua, mas nós sabemos que nesse momento nervoso, boas ideias podem ser desperdiçadas. E as reformas que poderiam significar avanços podem não significar tanto avanço assim, não é? Mas acho que o Congresso vai continuar votando reformas, independentemente da crise política. O senhor acredita que o presidente Michel Temer se fortalece com essa decisão do TSE, até porque ele tem a maioria na Câmara dos Deputados, então aparentemente é muito difícil a abertura de um processo de impeachment dentro do Congresso Nacional. Eu não acredito em processo de impeachment, porque começa pelo presidente da Casa, que é aliado do presidente da República, e ele não pretende acolher nenhum dos requerimentos propondo impeachment. E o ambiente no Congresso é esse que conhecemos, né? Contaminado pela relação promíscua do balcão de negócios, o toma lá da cá, essa barganha permanente, né? Isso custa muito caro ao país, mas esse é o cenário que nós continuaremos a ver, né? Até as eleições de 2018. Dentro dessa turbulência que está ocorrendo, envolvendo principalmente o nome de Michel Temer e outros, né, envolvidos, outros partidos também, alguns grupos estão falando em diretas já. E isso, é claro, que vai continuar, independente desse julgamento do TSE ontem, né, do Tribunal Eleitoral. Como é que o senhor vê essa possibilidade de novas eleições? É claro que teria que mudar a Constituição, mas tem grupos fortes atuando nesse sentido. Me desculpem, esses grupos não estão sendo sinceros, né? Estão brincando com a população. É só olhar o calendário. Me desculpe esses artistas que vão cantar nas praças do país. Tomara que continuem cantando para a população ter música de graça, né? Mas falar em direta, olha o calendário. Esse governo tem o quê? Um ano e meio de duração mais pela frente. A proposta da eleição direta fala que ela ocorrerá nos 3 primeiros anos do mandato, se houver vacância do cargo. Não eleição indireta, e sim direta. Até a votação de uma emenda dessa natureza, nós não sei quanto tempo levaremos, 6 meses, aí já chega no último ano do mandato, não cabe mais eleição direta. Mas não é isso, a questão é, o presidente vai renunciar em 6 meses? Me parece que não. Será cassado em 6 meses? Não. Então não estão sendo sinceros quando falam em eleições diretas, deviam ter falado antes. Durante o impeachment da presidente Dilma, eu defendi eleições diretas. Eleições gerais, com a renúncia de todos nós, para que o país pudesse recomeçar com eleições diretas gerais. Aí o impeachment não seria meio impeachment como foi, seria o impeachment inteiro, impeachment da presidente e do vice-presidente, porque eram parceiros nos crimes que foram praticados. E, portanto, essa exclusão não se justificava naquele momento. Foi, inclusive, a principal razão que me fez deixar o PSDB naquele momento. Eu creio que agora, falar em eleição direta é tentar enganar a população e, olha, eu não compartilho dessa enganação. Senador, qual é o seu posicionamento em relação a essas principais reformas, né, que estão sendo propostas pelo governo de Michel Temer? A reforma da Previdência, sem dúvidas, é a mais polêmica, mas também tem a reforma trabalhista e a reforma política, que precisa, de fato, acontecer, embora haja uma certa falta de credibilidade, né? A gente pensar nesse momento em políticos fazendo reforma política diante de uma classe tão desacreditada. Olha, a reforma política é uma vergonha, né? Quando se fala em reforma política, tem que se pedir desculpa. Há quantos anos se fala em reforma política, né? E continuamos falando e ela não acontece. Alguns remendos aqui, ali, mas reforma para valer, não. Nós temos que parar de falar aquilo que não fazemos, né? É o primeiro princípio que deve ser respeitado, em obediência principalmente à necessidade que nós temos de respeitar a população. Em relação às outras reformas, a reforma trabalhista, ela não retira nenhum direito constitucional do trabalhador. O governo é que não sabe comunicar bem, não comunica bem, o governo é perdido, atordoado, se defendendo de acusações, de escândalos, ele acaba comprometendo boas ideias, não sabe se comunicar, não comunica, não defende, e por isso há equívocos em relação à reforma trabalhista, que é uma reforma favorável ao trabalhador. Ela não retira nenhum direito, chego a dizer que acaba com o 13º, isso
Isso é uma asneira, isso é uma idiotice, não acaba com nada. Na verdade, ela vem para defender o emprego, para possibilitar a geração de empregos, e isso é essencial no país. Portanto, a reforma trabalhista está caminhando, deve ser aprovada no Senado brevemente. Ainda nesse semestre ela deve ser aprovada. A reforma da Previdência, aí sim já é difícil. Aí tem que discutir bem. Parece que há, sim, subtração de direitos adquiridos. E, nesse caso, há direitos que são intocáveis. Nós não podemos concordar. Por isso, da minha parte, estou aguardando ver o que acontece na Câmara, para ver se chega ao Senado, e se chegar ao Senado, como chega ao Senado, para depois fazer uma avaliação e definir uma posição. Ou seja, da forma como está sendo apresentada hoje a reforma da Previdência, o senhor não é favorável? Não, da forma como eu ouço está sendo apresentada, porque eu não sei o que eles vão aprovar, né? Da forma como falam que está a reforma da Previdência lá na Câmara, eu não voto favorável. Nós estamos conversando com o senador Álvaro Dias, aqui do Paraná. E, senador, o senhor foi o autor da proposta do fim do foro privilegiado, proposta que já foi aprovada no Senado, inclusive por unanimidade. Eu gostaria que o senhor falasse também a respeito da importância dessa aprovação no Senado. Olha, o projeto do foro foi aprovado no Senado, agora vai para a Câmara. Houve também aí um equívoco de divulgação. Tentaram desvalorizar um feito histórico importante, dizendo, por exemplo, que acabava com a prisão em segunda instância. Isso é uma balela, não mexeu na prisão em segunda instância, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não está na Constituição, então nós não poderíamos retirar o que lá não está. Por isso, a prisão em segunda instância permanece como antes. Agora eu apresentei uma nova proposta que legaliza constitucionalmente a prisão em segunda instância, ou seja, o réu condenado em segundo grau vai para a cadeia independentemente dessa jurisprudência do Supremo. Então nós não discutiríamos mais se o Supremo pode rever ou pode não rever. Nós estaríamos colocando na Constituição e de forma definitiva o réu condenado em segunda instância iria para a cadeia. Essa é a proposta, com mais 2 dispositivos que são retirados da Constituição, 2 prerrogativas do Parlamento, né? Um deles diz respeito a convalidar ou não a prisão do parlamentar, como ocorreu recentemente com Delcídio Amaral, e o outro dispositivo autoriza o Legislativo, atualmente, a suspender ações penais que envolvam parlamentares. Então, se essa proposta for aprovada, esses benefícios à autoridade também estarão excluídos da Constituição. Então, nós estamos continuando esse trabalho para acabar com todos os benefícios às autoridades constantes da Constituição. Não restará mais nada de privilégio a autoridades, apenas ficará a imunidade da palavra, ou seja, a liberdade de expressão, de opinião, que é essencial no parlamento, porque se nós eliminarmos essa prerrogativa, aí nós não teremos mais oposição, né? Ou teremos uma oposição raquítica de alguns poucos corajosos. Sabemos que existem muitos casos do famoso carteiraço do judiciário. Infelizmente isso existe político e político e existe juiz e juiz. Esse fato, né, de políticos que eram julgados pelo STF começarem a ser julgados em instâncias menores, né, nas suas cidades, nos seus estados, não pode favorecer também esse carteiraço do judiciário? Não, o carteiraço é aqui, ó, no TSE aconteceu ontem o carteiraço, né? Absolveram o crime, absolveram a corrupção. Ali foi carteiraço. Ali é juiz nomeado. Por exemplo, 2 deles foram nomeados pelo Temer, nesse ano ainda. Aí, na primeira instância, não, é juiz concursado. É o contrário, então. Que é exatamente o contrário. Esse é um argumento utilizado por aqueles que não querem o fim do foro privilegiado, né? Porque aí, na primeira instância, o juiz chega pelos seus méritos, ele é concursado, ele faz concurso. Se ele passa no concurso, ele é juiz, se ele não passa, ele não é. E não fica devendo para ninguém, a não ser pelo seu próprio conhecimento. Deve ao estudo, à pesquisa, à dedicação, à sua competência. Por isso, eu acho que mais importante ainda acabar com o foro por causa do carteiraço. O
carteiraço acontece aqui em Brasília, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Senador, agora vamos falar um pouquinho a respeito das eleições de 2018. É claro que o cenário está turbulento, mas as articulações vêm acontecendo nos bastidores. O seu nome tem sido cotado como pré-candidato à presidência da República. O senhor pretende, de fato, concorrer, senador? Olha, eu tenho desestimulado até agora porque acho que não é hora ainda. Até quando me indagam se podem colocar o meu nome nas pesquisas, eu peço para não colocarem. É legítimo que as pessoas se apresentem como candidatos, mas eu tenho um conceito de que uma candidatura dessa importante tem que ser resultante de uma convocação. Então, o que vai acontecer? Agora, dia 1º de julho, nós vamos lançar aqui em Brasília o Podemos. É um novo partido, com um programa novo, estatuto novo, comando novo, modelo novo, partido movimento, partido de causas, sem vínculo ideológico, um partido mais ao centro, tentando caminhar adiante, tentando ser diferente dos outros que estão desmoralizados no país. Então, a partir desse lançamento do partido, as coisas começam a ficar mais claras. O partido convocando, eu não posso fugir à responsabilidade. Se houver uma convocação do partido e o partido deseja ter uma alternativa própria, né, aí, neste caso, eu começo a assumir. É provável, portanto, que isso aconteça. No mês de julho, eu posso começar a assumir a condição de candidato. Fazendo um paralelo a tudo isso também, aqui no Paraná nós temos o nome do seu irmão, o ex-senador Osmar Dias, sendo cotado como um dos principais pré-candidatos ao governo do estado, ele que hoje é do PDT, tem algumas articulações sendo construídas com o PSB e existe a possibilidade também de que ele venha a concorrer ao governo do estado. Como que estão essas articulações também? Bem, eu não tenho participado, né? Tenho ficado distante do Paraná, até porque participar pode significar um envolvimento direto e pode resultar em alguma convocação também. Então, eu tenho me dedicado mais à questão nacional. Aqui a crise é grande, nós temos que estar aqui focados, né, atentos ao que ocorre aqui no plano nacional. Então, no estado, realmente, eu já anunciei há algum tempo que não devo participar do processo eleitoral. Eu vou ficar distante, porque não devo me envolver nessas articulações que ocorrem no pré-período, antes, portanto, do período eleitoral. É claro que é muita notícia de bastidor, né, senador, que nem todas são de fato verdadeiras, né? Havia até a possibilidade, foi cotar até o seu nome para o governo do estado, mas pelo menos o que a gente percebe é que se o senhor for candidato é à presidência, né? Eu já descartei desde o início a candidatura ao governo estadual, né? Que pese a insistência de muitos, mas isso já passou. Agora eu acho que essa fase já foi superada, não há mais essa insistência. Estou mesmo focado aqui e as pessoas aí no estado estão entendendo que se há uma missão à frente é esta aqui, no plano nacional. Por isso, nós vamos continuar dedicados aqui ao nosso trabalho em Brasília. Nessa tempestade que há na política nacional, né, o mais confortável é cuidar da vida e da família. Mas há missões, né, há responsabilidade. Olha, eu vejo para as pessoas de bem do Brasil e não só para o político. Eu acho que essa é uma eleição importante que todos vão ter que se manifestar. Não há como ficar omisso nesta eleição, porque o Brasil está à deriva. O risco que nós corremos é de uma disputa da extrema-direita, e todos já sabem o nome, e da extrema-esquerda. E o país fica exatamente diante de um espetáculo dramático que ninguém quer assistir. Uma disputa da extrema-direita com a extrema-esquerda. Então, há necessidade de alternativas, de responsabilidade, pensando no futuro do país. Então, não sou só eu que sou político, que posso ser candidato ou não, mas qualquer cidadão de bem que quer o futuro do país melhor e, principalmente, que tem na sua família o maior patrimônio e quer que ela viva bem. Eu não estou falando de patrimônio material, mas sempre há a influência do patrimônio material para que o patrimônio maior, que é a família, possa viver bem, com dignidade. Então, as pessoas de bem, que querem o bem das suas famílias, terão
que ter posição nesta eleição do ano que vem. E eu, como político, que devo tanto ao Paraná, principalmente, né, que deu na última eleição uma votação histórica, eu não posso fugir dessa responsabilidade. Mas acho que devo também convencer as pessoas de bem que todas devem participar, não se omitindo, nessa eleição do ano que vem. E como é que o senhor avalia o fato de que, mesmo o PT tendo roubado e muito o país, e isso acho que não tem como nem contestar, as pessoas ainda, pelo menos o partido, né, tem colocado o nome de Lula como um pré-candidato a 2018. E se ele não for preso, né, e se não ficar inelegível? Lula tem realmente essa força ou são pesquisas aí compradas? Não, as pesquisas não estão sendo interpretadas, elas estão sendo apenas lidas em função dos números que apresentam. E essas pesquisas não dizem respeito ao futuro, só dizem respeito ao passado. O que elas revelam é aquilo que se chama de recall, né, que é memória. Então nós temos uma pesquisa que mostra o Lula aí com 29%, de modo geral, não no Paraná, que ele não chega a 15%, mas no país pode chegar a 29% por força do Nordeste, do Norte. Mas e a rejeição? O que mais importa agora é ver a rejeição. Aí chega a 60%, 50%, 60%, em algumas pesquisas até a 70%. Então como é que vai se eleger com uma rejeição monumental? Seria dramático ver um país elegendo alguém que tem vários inquéritos já, que é réu e que deve ser condenado. Não tem alternativa a não ser a condenação. Aliás, eu pedi o impeachment em 2006 do presidente Lula. Se houvesse aceitação ao meu pedido do dia 29 de março de 2006, nós não estaríamos vendo esse rombo enorme nas finanças do país, né? Esse assalto que, lamentavelmente, depredou a estrutura do Estado brasileiro e levou o povo do país a um sacrifício enorme, né, com um desemprego que cresce assustadoramente. Se nós tivéssemos interrompido esse processo promíscuo, esse cenário de corrupção alargada, né, nós não chegaríamos onde chegamos hoje, infelizmente. Senador Álvaro Dias, o senhor foi por muito tempo filiado ao PSDB e hoje nós estamos vendo realmente que aquele argumento do PT lá atrás, de que a justiça estava sendo seletiva, não procede. Tanto é que temos o PMDB envolvido em escândalos, o PSDB também, principalmente a situação do Aécio Neves, né, senador afastado, que está numa situação cada vez pior. E aqui no Paraná, o governador Beto Richa responde a 4 processos na justiça, além de ter sido citado em delações da Odebrecht e da Lava Jato. Como é que o senhor avalia essa situação que envolve o PSDB? Realmente o PT transforma em herói os seus condenados, né? Estão na cadeia e nos congressos do PT eles são os maiores homenageados. Então essa é a ética do PT. Por isso alardeava haver uma seletividade, ou seja, que o objetivo era destruir o PT. E como se vê hoje, ao contrário, o PSDB está no mesmo lamaçal, o PMDB, o PP, vários partidos. Então há políticos denunciados já, que já são réus em vários partidos. Então não há essa seletividade, não. O que está havendo mesmo é essa tentativa de limpeza. O Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça Federal, a partir do juiz Sérgio Moro, todos estão empenhados em promover uma grande limpeza, em tirar debaixo do tapete a sujeira, para que se possa respirar um ar mais oxigenado na vida pública do país e se possa ver esse país retomando os trilhos do desenvolvimento com justiça. É isso que se deseja. Nada de seleção de escandalosos, né? Todos os escandalosos estão sendo jogados no mesmo time da condenação, é o que nós desejamos. Nós conversamos com o senador Álvaro Dias, do PV aqui do Paraná. Gostaria de agradecer a participação aqui no nosso TNews, senador, e um bom dia. Bom dia, obrigado. Um abraço a vocês. A Rádio Mais Cedo Brasil.